Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Eu e Ronaldo Gomes, que você já está vendo aí na tela, aqui estamos para conversar sobre diversos temas que o Espiritismo explica com maior profundidade e ligando-os sempre ao campo da educação. E rogamos ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor até o final do nosso programa. Então, aqui na tela já está aqui o nosso querido amigo, companheiro de jornada terrestre, né, tanto no espiritismo quanto na educação, nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Boa noite. Muita paz, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos os lares, seus familiares. Enfim, ao nosso amigo Tavares, sua filha que está aí nos ajudando. Muita paz. Que Jesus nos inspire nesta nossa transmissão aqui com todos. Muito bem. Nosso programa é ao vivo. Então, você que está nos acompanhando já está convidado para enviar aí a sua mensagem, fazer a sua participação, pode inclusive fazer perguntas a respeito do nosso tema, que hoje é violência e Jesus. E para conversarmos sobre esse tema, nós vamos ter por base o livro, que está aqui aparecendo agora na tela para você, o livro Alerta, do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do querido médium Divaldo Pereira Franco. E, especificamente, nós vamos utilizar o capítulo 26 desta obra, que tem justamente por título Violência e Jesus. Ronaldo, nos tempos atuais, este é um tema que precisa ser muito trabalhado, né? Nós estamos vivendo violência na família, violência na escola, violência na sociedade, de uma forma geral, em todos os campos. E a Joana de Ângeles está nos trazendo Jesus para este campo, para podermos estudar esse fenômeno que está acontecendo aqui na sociedade humana. Tema relevante, não é, Ronaldo? Com certeza, e já vou adiantando que nós vamos usar aí hoje, mas segunda-feira que vem, para darmos prosseguimentos. Primeiro que eu não li, procurei não ler propositadamente, porque falando em Jesus, nós precisamos nos remontarmos à vida de Jesus, mas antes mesmo da vinda de Jesus e da vida de Jesus, voltarmos lá atrás, o Moisés até a vinda do Cristo. Por que eu digo isso? Porque, segundo informações da própria espiritualidade, e com o Livro dos Espíritos, na pergunta 625, que nós estamos sempre colocando, qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, os espíritos são taxativos. Jesus. Ponto. Ora, eles não falaram em Moisés e Sócrates, os precursores, e depois os que sucederam a Jesus. Olha que interessante. Eles falaram e colocaram bem que é Jesus. E quando eu li isso aqui que você mandou, do Divaldo, que é a Joana de Ângeles, né? O Alerta, capítulo 26, Violência e Jesus, porque Jesus vem ser realmente esse facilitador, esse mediador de todo o processo do nosso desenvolvimento, desse processo de educação que Deus tem oferecido pela lei da reencarnação. Não há como nós fugirmos disso. O programa é Educação Espiritismo. E quando você me mandou isso, Violência e Jesus, eu falei, isso aqui é educação. Porque a lei divina é toda ela de educação. E quando nós falamos em violência, nós não falamos de Jesus. Não é Jesus que foi violento.
É a violência e Jesus. Então vamos lá, Marcos. Onde nós queremos chegar? O que é a violência, afinal de contas? Para nós, espíritas ou não espíritas, mas sim como seres humanos, espíritos encarnados, sendo objetivo, o que é a violência? A violência é a falta de respeito aos direitos dos outros, é se deixar levar pelo egoísmo e pelo orgulho nas relações que você estabelece com os outros. E aí você tem a violência, não apenas de ordem física, que é, né, a mais falada e mostrada pelas mídias, mas você tem também a violência moral. E essa é, de fato, terrível, que hoje também já está sendo muito comentada, porque nós estamos tentando lutar contra os preconceitos, discriminações, como, por exemplo, a questão do racismo, e assim por diante. E como os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, nos informam, né, que o mal é a ausência do bem e a violência é um mal, mostra, então, que nós estamos muito distantes de promover o bem, de viver no bem, na caridade, na fraternidade, na solidariedade. E claro está que não dá para combater a violência, com essa falta de respeito aos direitos dos outros, com violência. Que esse é um grande equívoco que cometemos na nossa sociedade, não só a brasileira, mas, na verdade, na sociedade mundial, em todos os países, que é investir cada vez mais na segurança pública, no armamento, no militarismo. E nós temos que aprender que, olha, desde Moisés, como você citou, desde Moisés que nós tentamos resolver a violência com mais violência, cometendo guerras, assassinatos, destruições, rastros de sofrimento. E já está na hora de aprendermos que o caminho não é esse, e de colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou. Ou seja, eu tenho que aprender definitivamente que só devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Obviamente que eu não gostaria que ele me violentasse, que ele passasse por cima de mim, que ele me desrespeitasse. É exatamente o que eu devo fazer com ele. Mas essa violência, ela também não é contra nós mesmos? Porque você colocou bem, que eu não quero que faça, mas eu estou também, em algum momento, talvez em todos os momentos, violentando, fazendo uma violência, me violentando. Também, Ronaldo, bem colocado, porque você tem a violência para com os outros, contra os outros, mas nós nos violentamos já de há muito tempo porque Deus nos ama. Depositou em nós um amor e disse para todos nós, lá no ato da criação: meu filho, seu destino é a perfeição, tá ok? E vai ter aquela hora que você vai ganhar o livre-arbítrio e vai começar a fazer as suas escolhas, e claro, você vai ter que assumir as responsabilidades das suas escolhas, tá bom? Aí nós, Ronaldo, como bons filhos que somos, opa, falou pai, deixa comigo. Que pai, coisa o quê? Agora eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer as minhas escolhas e, não quero nem saber. E aí começamos a nos violentar, porque, na verdade, nós somos criados para o bem, nós somos criados para o amor, nós somos criados para chegar à perfeição. Mas nós cultivamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia. E, na verdade, se nós estamos fazendo mal aos outros, e não, isso aí não resta nenhuma dúvida, mas estamos fazendo mal a nós mesmos porque estamos estacionando na evolução, no progresso tanto intelectual quanto moral que deveríamos fazer. Então, quando retornarmos ao mundo espiritual depois da morte, e aí nos for comunicado que nós não temos méritos e não podemos receber isso e receber aquilo, nós não temos que criticar os outros, nós não temos que criticar a Deus, nós temos que fazer uma tomada de consciência para criticar a nós mesmos, que desperdiçamos esta encarnação, nos achando maiores do que todo mundo. E aí o que você vai ver, né? Você vai olhar, e aí nós estamos recheados de histórias na literatura espírita, você vai olhar e vai ver lá o Zezinho, vai ver a Mariazinha, vai olhar para assim, eles,
mas eles estão mais evoluídos do que eu, eles têm mais luz do que eu. Como pode uma coisa dessas? Ué, como pode? É que eles, como aliás Jesus respondeu lá a Marta, né? Que as irmãs Marta e Maria, Marta, Maria escolheu a boa parte. Então, sossega e escolha a boa parte. Então, o Joãozinho e a Mariazinha, que você atropelou, eles escolheram a boa parte, pegaram o caminho do bem. Por isso, evoluíram. Você ficou estacionado, porque decidiu pegar o caminho do mal, da violência, da hipocrisia e assim por diante. Então, você fez o mal a si mesmo, ou seja, a violência contra você. Marcos, então nós podemos, vamos lá, como nós iniciamos, estamos aqui abrangendo todos os aspectos da violência, tanto para com o outro como para si mesmo. Você falou na violência moral. Então vamos lá. A violência moral antes de Jesus, antes da vinda de Jesus, seria a violência da imaturidade ou não? Também, claro, porque nós temos que entender que existe um processo evolutivo e esse processo não dá saltos. Claro que se nós recuarmos no tempo, então nós vamos ver, né? Nós estamos falando aqui de Moisés, né? Antes de Jesus. Calcula-se, esse cálculo não é certo, depende do autor, depende do pesquisador, mas calcula-se que Moisés viveu aproximadamente entre 3.000 a 4.000 anos atrás. Ou seja, ele antecedeu Jesus em pelo menos 1.000 anos, talvez até 1.500 ou 2.000 anos. Mas isso é irrelevante. É importante nós entendermos que naquela época predominava, sim, o que vamos chamar aqui de um barbarismo, um primitivismo, um viver mais com base nos instintos. Ao nosso Lar de José, queridos companheiros, dando nosso boa noite, um abraço a vocês, aqui do Rio de Janeiro, Lar de José, Centro Espírita Lar de José, da Ilha do Governador. Um grande abraço a todos. Então, claro, havia um desconhecimento maior naquela época da própria lei divina, havia um desconhecimento maior de tecnologias, o conhecimento cultural também não era tão grande, e vivendo mais perto dos instintos e das sensações, é claro que nós temos que ter um olhar diferenciado para aquela época do que temos para hoje, onde temos um conhecimento muito maior, uma cultura muito maior e mais profunda. Entretanto, isso não justifica o barbarismo, isso não justifica, né, o nós irmos para campo de batalha e dizer assim, Ronaldo, olha só, hein? Vamos ver quem corta mais cabeças do inimigo. Opa, falou! Não, não justifica, porque isso é crueldade. E aí você responde por isso. Então, se existe uma justificativa pelo lado cultural e do conhecimento, mas isso não nos isenta de responder pelos atos cruéis e bárbaros que executávamos. Então, essa imaturidade não é por falta de conhecimento e nem por falta de sentimento ou de sensibilidade perante as leis divinas. Nós estamos ainda antes do Cristo, só para frisar para quem está chegando agora, alguma coisa. Antes do Cristo. Seria essa situação ou não tem nada a ver? Não, tem a ver, porque o conhecimento sobre a lei divina era muito difuso, era muito pequeno. Todos os povos, basicamente, exceção feita ao povo de Israel, os judeus, todos eram politeístas, todos tinham mitologias, cultuavam os diversos deuses com sacrifícios, inclusive não apenas de animais, mas sacrifícios humanos. Então havia uma crença mística, mitológica, muito grande, e não se sabia que Deus era pai de amor. E confundia-se que as divindades, e mesmo os judeus confundiam isso com o Deus único, confundiam-se esses deuses conosco mesmo, os seres humanos, vingativos, injustos. Então, quando havia alguma calamidade, qualquer coisa desse tipo, seria castigo dos deuses sobre nós, essa coisa toda.
Tá? E considerava-se, cada um dentro da sua mitologia, considerava que o outro povo era um povo infiel, porque tinha outra mitologia. Então, isso nos levava a fazer as guerras de conquista. Então, o desconhecimento da lei divina, sim, justifica muitas crueldades e barbaridades daquela época, não resta dúvida. A predominância ainda do mais forte, dos povos, e aí entra ainda muito o orgulho, a vaidade da época, até mesmo a desordem social que havia, como nós temos hoje, é bem diferente. Mas na época, o sentido de família, que vem depois com muitos precursores, né? A Grécia, por exemplo, veio trazer muita coisa com isso, com a democracia. Quer dizer, os filósofos também, que eram os detentores de todo o conhecimento. Então, nós temos aí alguns precursores que, amando de Jesus e de nosso Pai, eles vieram corroborar, antecedendo a vinda de Jesus. Não é isso? Exato, Ronaldo, exato. A lei divina funciona de uma forma assim maravilhosa. Quando você olha os eventos de forma isolada, você não consegue entender o funcionamento da lei divina. Mas quando você deita o olhar em todos os fatos históricos que estão se processando paulatinamente ao longo do tempo, aí você percebe como as coisas estão, na verdade, todas interligadas, como que é um processo que vai acontecendo. Você está percebendo aí que o nosso Ronaldo, né, ele perdeu o sinal da internet, mas tudo bem, nós vamos continuar o programa e vamos ver se ele consegue retornar. Então, na verdade, tem um processo. Então, Deus vai providenciando, pouco a pouco, o envio de espíritos missionários. E esses espíritos missionários vão se espalhando pela reencarnação nas diversas civilizações, como os nossos historiadores chamam, ou nos diversos povos. Alguns se destacam mais do que outros, mas você vai ter destaques no Antigo Egito, na Antiga Grécia, na própria Roma, entre os persas e assim por diante. E vamos tendo, aos poucos, os precursores. E aí nós vamos ver a importância dos filósofos, o caso, por exemplo, de Sócrates e Platão, que viveram aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Mas entre os judeus também nós temos os precursores, que vamos ter os profetas, Isaías, Elias, Daniel e outros ao longo do tempo, alguns que viveram 700 anos antes do Cristo, outros que viveram 400, 300 anos antes dele, e que vieram trazendo, então, novos conhecimentos nos mais diversos campos, nas mais diversas áreas da cultura humana, inclusive no campo religioso, e estabelecendo, portanto, o terreno para que Jesus pudesse vir. E já temos essa vinda de Jesus há mais de 2000 anos. Então, tudo vai se encaixando. É a lei divina funcionando. Nós não somos abandonados. Isso não existe na lei divina. E Jesus, sendo nosso governador espiritual, porque, segundo as informações dos espíritos, Jesus é o nosso guia e modelo, é o espírito mais superior que esteve aqui na Terra, ele vem governando os destinos do nosso planeta desde que ele foi criado, ou seja, desde que o planeta foi criado. E aí, então, havia uma necessidade de Jesus vir à Terra, corporalmente, ou seja, dele encarnar, porque era chegado o momento de trazer a mensagem da lei de amor. Um momento muito importante, porque o Império Romano havia submetido todos os outros impérios, todos os povos, então, existentes em boa parte da Europa e da Ásia.
Então, o mundo conhecido daquela época estava sob domínio do Império Romano. E o Império Romano havia estabelecido leis, havia estabelecido um código civil, havia regulado a economia, as transações comerciais. Existiam ainda guerras, sim, existiam problemas internos do próprio império, mas era um momento em que a humanidade conhecida estava, assim, estabelecida. A civilização do Império Romano. E os judeus, que viviam tanto ali na Palestina, quanto também espalhados pelo mundo conhecido, pelo Império Romano, que eram os chamados judeus da diáspora, eles já tinham estabelecido com bastante firmeza a crença no Deus único. E os próprios romanos, isso é histórico, eles permitiam que os povos dominados mantivessem as suas tradições religiosas, seus cultos religiosos, desde, claro, obviamente, que não colidissem com os próprios cultos religiosos romanos e a lei romana que regia o império. Então, nós havíamos chegado naquela época num determinado nível de amadurecimento moral, espiritual, civilizatório, que permitia a vinda de Jesus. E tinha que ser ele, porque os precursores já tinham preparado o terreno. Mesmo assim, nós temos antes de Jesus um personagem que precisamos aqui destacar, que é João Evangelista, ou melhor dizendo, João Batista, desculpem. João Batista. João, que, segundo as informações que estão no próprio Evangelho, era o profeta Elias reencarnado. Esse veio anunciar que o Messias já estava ali entre eles, que o tempo de chegada do enviado de Deus era aquele. E até então que Jesus comparece ao batismo no Rio Jordão, João o reconhece, o anuncia, as vozes dos céus anunciam Jesus, e aí Jesus vai iniciar, então, a sua missão. Então, nós temos, né, ao longo da história, todo um processo coordenado pela própria lei divina, com os antecessores, que vão preparando o terreno, até chegarmos efetivamente em Jesus, e neste momento, até o Ronaldo voltar, porque o Ronaldo agora acaba de chegar novamente no nosso programa. Vamos lá, Ronaldo. É a tempestade, mas vamos lá. Eu vou ler esse pedaço agora, essa parte que Joana nos traz, justamente que aí vamos começar a compreendermos que chega agora ao ponto, você narrou muito bem, todo um breve histórico, que são muitos precursores. Claro que não dá para nós dissertar aqui sobre todos eles, mas para começarmos a compreendermos que a vida de Jesus, como nós colocamos na imaturidade no momento, imaturidade, veja bem, como se fosse um período de pré-adolescência, adolescência, até chegarmos à maturidade da humanidade. Porque Jesus, e são informações dos Espíritos, veio no momento em que a humanidade já estava começando esse período da maturidade. Os filósofos já estavam muito mais conhecedores, tanto que Caifás, Pilatos, todos eles sabiam do que é moral, do que é bem, do que é errado, que ele fala, eu não vejo pecado nenhum nesse homem. Então, você percebe essa maturidade. Caifás sabia também, de fato, que era Jesus o enviado de Deus. Eles sabiam de todo esse conhecimento. Nicodemos, se o centurião sabia, Marcos, chega a ele, eu sei que se você narrou da vez passada esse centurião, com aquela fé, falando com Jesus, imaginamos então o quê? Que a humanidade estava, talvez não em toda a sua totalidade, mas um tanto madura para esse recebimento da vida do Cristo. Então ela diz assim, diante da agressividade que te vigia, impiedosa, exerce o equilíbrio, guardando serenidade.
em todos os trâmites da vida, Jesus é o modelo e guia em quem encontramos a diretriz da segurança. Acicado pela impiedade farisaica, ele preconizou o amor indistinto. Perseguido pela malta irresponsável, ele recomendou o perdão. Instado a aceitar a justiça arbitrária, ele propôs a resignação e a humildade. Antes, porém, em todos os seus passos, veremos sua vida assinalada pela total abnegação com que estabeleceu na terra o primado do espírito imortal. Quando a fome angustiava a multidão, ele transformou peixes e pães em abundante repasto para todos. Quando defrontou a mulher equivocada, que lhe foi trazida pela lapidação, ele ensinou misericórdia. Insulado na soledade, buscou Deus. Abandonado pelos comensais do seu afeto, volveu a demonstrar fidelidade ao amor. Traído por um amigo, estendeu a sua magnanimidade como lição de complacência. Nunca respeitou a violência. A violência nos quadros do cristianismo não vive em página alguma. Quando hoje a terra em aturdimento extortora sob os guantes da agressividade, da violência, que se transforma em lobos ferozes, apavorando os homens, Jesus prossegue o modelo. Tudo que nós conversamos, o antes e agora com Jesus, nesse momento com Jesus, está aí. Esse é o primeiro momento, que vamos deixar o segundo para a próxima segunda-feira, onde Joana de Anjos faz um grande apanhado aqui da vivência de Jesus, exemplificando com todos perante a violência moral que se fazia já na época, até a sua chegada, porque, lembrando, Marcos, que foram mais de 2.000 crianças mortas, porque Herodes mandou decapitar as crianças até 2 anos, por conta da vinda do Messias, que seria supostamente o rei dos judeus, queria governar. Marco, por que nós estamos tocando nisso? Visualizando aqui. O reino de Deus é de amor. E Jesus fala sobre isso. O meu reino ainda não é deste mundo. Ou não tem nada a ver com a violência moral que nós estamos falando aqui, sobre toda essa abordagem de Joana de Anjos com o exemplo de Jesus. Tem tudo a ver, não é, Ronaldo? E nós temos que fazer alguns destaques do texto aqui da Joana de Anjos para entender exatamente o que significa Jesus, o que ele representa diante da violência, já que a violência está no nosso cotidiano, né? Nós já estamos vivenciando de 1000 formas diferentes. Logo o primeiro parágrafo dela já dá um comentário bastante profundo, né? Porque ela diz aqui, ó, diante da agressividade que te vigia, impiedosa, exerce o equilíbrio, guardando serenidade. Quantas tragédias, não é, Ronaldo? Nós poderíamos evitar se mantivéssemos o equilíbrio, se mantivéssemos a serenidade. Ah, mas acontece que... Como é que eu vou manter a serenidade e equilíbrio com um assaltante na minha frente de arma em punho? Isso pode acontecer. Todos estamos sujeitos a isso, infelizmente. Mas todos nós sabemos, não é, Ronaldo? Que se você reage, se você parte para cima, se você sai correndo, nosso querido Tonheca aí, Jade Leopoldina, a nossa Elci, vamos ver o que ela está dizendo aqui. Não podemos perder a esperança das pessoas seguirem Jesus. Os pessimistas dizem que as pessoas estão muito violentas e que não veem melhoras e a tendência é piorar. Verdade, Elci, verdade. Os pessimistas só olham pelo lado negativo, estão sempre achando que tudo piora, mas não é verdade, a lei é de evolução. E neste caso que nós estamos aqui relatando, todos sabemos que quando você tenta fugir,
né? Que quando você tenta sair precipitadamente, ou quando você vai lutar com o assaltante que está lá armado, normalmente é você que leva a pior. E tem uma tragédia anunciada. Mesma coisa no trânsito, não é, Ronaldo? Você está lá, tá, levou uma fechada, o outro não respeitou alguma coisa. Olha só, o que nós aprendemos com Jesus? De olhar para ele, tudo bem, vai com Deus, Deus lhe proteja. Mas não, o que nós fazemos? Nós vamos também fechar, nós vamos querer bater boca, discutir, sair do carro. O outro, que não está com Jesus, que vive apenas o seu dia a dia, pode ter uma reação violenta, como tantas que nós já vimos no noticiário, e você pode desencarnar antes da hora. Então, é possível, sim, é necessário. Nós precisamos, diante da violência, manter equilíbrio e serenidade. Como fez Paulo. Vamos trazer Paulo de Tarso aqui como um exemplo muito importante para nós. Paulo foi perseguido várias vezes. Em várias cidades tentaram prendê-lo, apedrejá-lo. Não consta lá no Atos dos Apóstolos que Paulo tivesse reagido em qualquer circunstância. Pelo contrário, quando ele, ali no final já da sua vida, ele recebe o comunicado de Tiago da necessidade que eles estavam tendo de Paulo lá em Jerusalém, ele não titubeia, ele volta para Jerusalém. Quando ele está em Cesareia, que é a cidade que antecede Jerusalém na viagem, vários médiuns, profetas, como se dizia naquela época, disseram a ele que se ele fosse a Jerusalém, ele ia sofrer muito, que as mãos deles iam ser atadas, que ele isso, que ele aquilo. Então, os companheiros que estavam com ele, ou seja, Lucas, Timóteo, Silas, todo aquele pessoal, todo mundo implorou que ele não fosse para Jerusalém. A resposta dele está lá no Atos dos Apóstolos, isso não é invenção dos espíritas na literatura mediúnica, isso está lá no Atos dos Apóstolos. Paulo responde: se Deus quer que eu dê o testemunho, darei o testemunho. Se deverei perder a vida em Jerusalém, em nome do Senhor, não fugirei a esse testemunho. E ele serenamente vai para Jerusalém. Quando ele chega lá, é bom conhecermos essa história, Tiago comunica a ele que tinha feito um acordo com os sacerdotes lá do Sinédrio, do Templo de Jerusalém. Para que Paulo não fosse preso e não fosse levado à morte, Paulo teria que, durante uma semana, fazer todos os jejuns e rituais judaicos no Templo de Jerusalém. Aí você pensa, né, Ronaldo? Mas eu estou com Jesus, eu estou com o Evangelho, eu rompi com o judaísmo. Isso é uma cinta, é uma afronta. Mas Paulo olhou assim, pensou, bem, se é para o bem da comunidade cristã, se é para o bem da divulgação do Evangelho, eu me submeto. E está lá no Atos dos Apóstolos que Lucas e os outros não entenderam. Mas como? Você vai se submeter a um ultraje, é uma humilhação. Paulo vai. E lá no templo, no quarto dia, porque levavam 7 dias, né? No quarto dia, os judeus, os sacerdotes, vendo que ele estava lá humildemente, cumprindo todos os rituais judaicos, disseram, nós temos que dar um jeito nisso, né? Não podemos deixar ele chegar ao 7º dia. E aí começaram lá a gritar, espalhar para o povo que Paulo estava fingindo, e que, portanto, Paulo estava ferindo a lei judaica. Aí vai ter aquela cena toda de apedrejamento, tentaram matar Paulo, isso aqui, e ele é salvo lá pelos soldados romanos, porque ele tinha cidadania romana. Então, eu estou trazendo essa história aqui no nosso programa para vermos que é possível, mesmo diante da violência, e nesse caso é a violência física, para levar à morte, mesmo assim, devemos manter a serenidade e o equilíbrio, porque precisamos estar com Jesus. Se não fizermos isso, depois não adianta desencarnar, não é, Ronaldo, e olhar lá para o mestre,
Senhor, onde é que o senhor estava naquela hora? Meu filho, eu estava com você, mas você não estava comigo. Sempre, Jesus sempre está conosco. Nós é que somos, nós nos rebelamos, nos revoltamos por nada e saímos do nosso ponto de equilíbrio. Essa que é a verdade. Mas você tocou no ponto aí sobre Paulo, e aí me chama a atenção. Vamos lá? O que acontece conosco também. Da maneira que eu coloquei, o exemplo de Paulo vem corroborar. Por quê? Paulo perseguia justamente os cristãos da época, todo aquele contexto, que eram seguidores do Cristo. E quando ele está na estrada de Damasco, ele se desperta com aquele chamado. Então vamos lá, Marcos, o antes. Porque ele conhecia a lei de Moisés, então ele era fiel àquela lei que ele conhecia, ele era fiel nas prerrogativas que lhe cabiam de perseguir e ser o carrasco de todos eles. Vamos lá, eu gostaria que você falasse só sobre isso, sem contar ainda a estrada de Damasco. Ou seja, ele era fiel pelo conhecimento que ele tinha naquele momento, até aquele momento. Não é isso? Exato, Ronaldo, exatamente. Temos que lembrar aqui o seguinte, que muitas pessoas esquecem disso. Saulo de Tarso, então, antes de ser Paulo, Saulo era filho de judeus que moravam na cidade de Tarso. Tá? Então, ele era judeu. Como todo filho de judeu, um filho homem, tá? E como no caso, o pai dele era comerciante de tecidos e outras coisas, então, era um judeu que tinha uma boa posição financeira. O que acontece, então? Paulo é encaminhado à sinagoga, lá mesmo em Tarso, para receber as primeiras lições da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que compõem o Velho Testamento. Tá? Então, são os livros sagrados do judaísmo. E ele faz toda uma preparação. Essa preparação, que é feita lá em Tarso, como um bom judeu, depois vai ser ampliada, porque quando ele chega aos 14 anos, ele é enviado para Jerusalém. Lembrando, o pai dele tinha posses. Então, todo judeu que tinha posses, estava bem financeiramente, bancava a ida do filho para Jerusalém, para que o filho estudasse com os sacerdotes do templo de Jerusalém. E Paulo fez tudo isso. Saulo, né? No nosso caso, Saulo fez tudo isso. Tá? Com 18 anos, ele retorna para Tarso, porque esse era o rito judaico. Ele volta para Tarso para trabalhar na sinagoga ali da cidade. Para depois, ali por volta dos seus 20 até 22 anos, retornar para Jerusalém, onde ele vai passar a viver, e ali ele recebe um preceptor, um educador, que no caso é Gamaliel, que é um dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, que fazia parte do Sinédrio. E ele, então, vai receber o certificado, como falamos hoje em dia, né? Ele vai receber o certificado, a certificação de doutor da lei. Lei mosaica, é óbvio, né? Da lei mosaica, que era a única coisa que ele conhecia a nível religioso. Embora Saulo tivesse uma cultura muito grande, porque como ele veio da cidade de Tarso, a cidade de Tarso era um posto, né? Porque Tarso está num entroncamento comercial muito importante, e é uma cidade que tem a cultura helênica, vinda dos gregos, e também a cultura romana, já que é uma cidade que faz parte do Império Romano. Aliás, todas as pessoas que nasciam em Tarso automaticamente recebiam a cidadania romana. Então, Saulo, esse homem judaico, é um homem defensor da lei mosaica, é um homem arraigado ao judaísmo. O que é o cristianismo? Não, porque o cristianismo ainda não existia, ele não era chamado assim. Mas o que era quem era aquele Jesus e aqueles homens que seguiam Jesus? Eram judeus infiéis,
porque eram judeus que não seguiam os rituais, as práticas judaicas, e que ensinavam coisas que não estavam lá na Torá, nos livros sagrados do judaísmo. Então, Saulo não era um homem cruel que queria acabar com todo mundo, mas ele considerava que os tais seguidores daquele Galileu chamado Jesus, eles conspurcavam o judaísmo. Eles eram um perigo, eram infiéis. Então, portanto, tinham que responder por essa infidelidade. Então, nós temos que ter esse olhar para compreender o Saulo de Tarso. Pois é, onde nós queremos chegar, porque uma coisa é você errar pelo conhecimento daquele momento que você está tendo e levando a esse conhecimento dentro de uma razão, ainda que arcaica, fechada, ou de fanatismo, seja o que for, não o isenta, moralmente falando, dos erros cometidos. Ameniza. Uma coisa é amenizar diante do não conhecimento do que Jesus coloca. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma coisa. Senão nós vamos pensar aqui que, não, então Paulo não errou. Não, errar houve erros diante da lei divina. Mas foi um erro não proposital, mas por falta do conhecimento dessa verdade, porque ele acreditava numa outra verdade. E por isso que até hoje tem essa discussão, que é verdade para mim, não é para você, mas a verdade é uma só. Se eu faço mal ao meu semelhante, tirando a própria vida, algo está errado. Então, tem alguma coisa errada nesse meio caminho. Esse é o ponto. Eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém, ainda que isso me dê força e o poder ter. Eu não tenho esse direito de tirar a vida, ou de mandar ainda tirar a vida porque eu sou o ditador, o imperador, ou porque eu sigo a lei tal, sobre leis arbitrárias, supostamente como verdade. É isso que nós estamos tentando aqui mostrar, o antes e durante também, que muitos de nós somos, por muitas vezes, Saulo de Tarso. Porque logo depois que ele passa por esse momento da estrada de Damasco, que aí o Marcos vai falar agora sobre esse ponto, que aí vem o chamado Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí somos todos nós. Qual é a estrada de Damasco do Ronaldo, do Marcos, para cada um de nós, desse despertar dessa realidade da verdade que é divina e não a verdade de uma imposição arbitrária, egoísta, desumana, que não vê ou antevê que nós daqui não levaremos absolutamente nada. Esse despertar, quando Paulo, ele diz, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É ele que fala, não é isso, Marcos? É ele que faz a observação. Pois é, o Saulo cometeu um erro porque ele se deixou levar pelo orgulho. A morte, por exemplo, de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, foi um erro. Não era para ter acontecido. Mas Saulo, naquele momento, vencido no debate por Estevão, porque essa é a verdade, ele não admitiu, porque ele era um grande orador, um grande conhecedor da lei divina, e lá em pleno Sinédrios, Estevão tinha pego a palavra e, mansamente, citando os ensinos de Jesus, tinha acabado com Saulo. Saulo ficou sem argumentos. E aí, então, a lapidação, o apedrejamento de Estevão aconteceu por causa do orgulho ferido de Saulo de Tarso. E aí, como você bem colocou, Ronaldo, não tem justificativa, tá? Não. Só porque você é doutor da lei, porque você é imperador, porque você... Não. A crueldade, né, que vem através do seu orgulho ferido
ela não tem justificativa e você vai responder por isso perante a lei divina. Quando Saulo, então, vai para Damasco, lá na Síria, para prender Ananias e os demais cristãos, e aí, então, ele tem a sua estrada de Damasco com o aparecimento de Jesus, Jesus vai tocar justamente no orgulho ferido dele. Ao fazer a pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual é o motivo? Aí Saulo cai aquela coisa toda, tal, entra cego lá em Damasco, vai ficar lá na estalagem, como se falava naquela época. Quem que vai socorrer Saulo? Ananias, o cristão, aquele que Saulo, por orgulho ferido, queria trucidar. Ananias chega até ele, aí ele fica... Não, foi o próprio Senhor, foi o próprio Jesus que me pediu vir até aqui para você, para lhe socorrer e lhe dar as primeiras lições do Evangelho. E aí, então, Saulo, até se transformar em Paulo, ele vai aprender a trancos e barrancos, isso é verdade, a humildade. E que ele precisava segurar esse orgulho dele. E é quando ele vai perceber quantos erros que ele tinha cometido. Porque o problema não foi ser um doutor da lei. Não, o problema não estava nisso. O problema foi se ter deixado levar pelo orgulho e ter extrapolado o poder que a certificação de doutor da lei lhe conferia. Mas ele vai ter a sua estrada de Damasco. E nós? Né? Aí está a pergunta. Dentro desse mundo violento, dentro de tantos problemas, onde está a nossa estrada de Damasco? Bem, a resposta é extremamente individual. Nós não sabemos se já tivemos a estrada de Damasco antes desta encarnação, e por isso hoje estamos aqui voltados ao Espiritismo e ao Evangelho, se isso aconteceu nesta própria encarnação, ou se ainda estará por acontecer. Cada um terá sua estrada de Damasco no seu tempo e dentro das circunstâncias que são bastante individuais para cada um de nós. Mas a estrada de Damasco, né, Ronaldo? É aquele momento da tomada de consciência, quando você está dizendo a si mesmo, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? O que eu andei fazendo? É isso. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos chegar nessa estrada de Damasco. É esse despertar, a estrada de Damasco, esse despertar é o sensibilizar e o conscientizar, de fato, das leis divinas, o que ela quer de nós, não do outro. Porque Saulo, até então, está preocupado com a vida do outro. E, por orgulho, ele ainda continua olhando o outro, os outros. Jesus tem uma cena que, com Pedro, ele está caminhando, aí Pedro para, olha para Cristo e olha para João, está lá. Eu não sei se está em Mateus, João, mas está lá. É só vocês pesquisarem. Aí Pedro olha para Jesus e fala, mas e ele? Aí Jesus, olha a frase de Jesus, que tens tu com ele? Segue-me tu. A gente é humanista, está olhando a vida do outro. Deixa o outro, nós é que temos que nos transformar, nós é que temos que sairmos de nós mesmos, nos despertar nessa estrada de Damasco. Marcos, o tempo urge, mas eu vou mexer com você mais uma vez, já preparando o segundo ponto, porque esse aqui foi belíssimo, mas Emmanuel também teve a sua estrada de Damasco e o seu orgulho foi muito maior. Aliás, ele fala sobre isso, o encontro que ele teve com Cristo. Eu gostaria que você desse só uma visão aqui rápida por conta do tempo, para que possamos dar prosseguimento na próxima segunda-feira com Emmanuel também, que ele teve toda a oportunidade de estar ali com Cristo, esteve com Cristo, mas o orgulho foi muito grande, Marcos. E aí? Verdade, olha o problema do nosso orgulho. Por isso o tema, violência e Jesus. Não? Você está recordando uma história belíssima do nosso Públio Lentulus, que vai depois se tornar o nosso Emmanuel. Quem não conhece a história, que eu vou pincelar aqui, leia o belíssimo romance Há 2000 anos,
do Espírito Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. Resumidamente, Públio Lentulus fazia parte do Senado romano, ele era um procônsul, e que estava em missão na Palestina, e ele se encontrava em Jerusalém exatamente naqueles dias em que Jesus também estava conosco, e ele acaba tendo a oportunidade de uma entrevista com o mestre. E ele retrata isso no romance lá em Há 2000 anos, como foi esse encontro. E ele confessa que, frente a frente com Jesus, ele sentiu aquele magnetismo de Jesus, aquela força moral, e ele confessa que ele quase se ajoelhou, mas ele não podia. Ele representava o Senado romano, ali ele representava o próprio César, o imperador. Aí o orgulho fez com que ele não se curvasse a Jesus. Jesus conversa com ele, mostra as questões do amor. Racionalmente, o Públio entende que aquilo era a verdade, que aquilo estava certo, que era o caminho, mas o orgulho, né? O orgulho o impediu, naquele momento, de ter a sua estrada de Damasco e se entregar e mudar tudo na vida dele e da sua família. Depois disso vai vir uma tragédia, que obviamente eu não posso contar, porque não podemos dar spoiler, como se diz hoje em dia, né? Então fica aqui o convite para a leitura desse belo romance que é Há 2000 anos, com lições realmente maravilhosas. Então, resumindo aqui, para que nós possamos ir para finalizar o programa de hoje, muita da violência que hoje existe no mundo, em todos os campos, não é, Ronaldo? Na economia, na política, na filosofia, em todos os campos. Muito da violência que hoje existe, tanto física quanto moral, elas provêm do orgulho. Por isso que os espíritos superiores dizem que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas morais da humanidade. Quando falamos isso, aí você colocou muito bem, Ronaldo, não é para olhar para o outro. Não, da humanidade. Você está na humanidade, eu estou na humanidade. Eu tenho que olhar para mim. Ou seja, o que eu preciso fazer para reconhecer o nível de orgulho que ainda possuo e também de egoísmo, e o que devo fazer para combater. E aí já é processo educativo, aí entra a educação, e aí você, então, tem Jesus e tem a doutrina espírita para auxiliar nesse trabalho. Ou seja, para deixar bem claro, eu não tenho nada a ver com o orgulho do Ronaldo, e o Ronaldo não tem nada a ver com o orgulho que eu ainda tenho. Eu tenho que combater o orgulho em mim, e o Ronaldo vai trabalhar o orgulho lá com ele mesmo. Claro, nós somos seres de relação, e obviamente que no campo da fraternidade e solidariedade, vamos reconhecer que um precisa ajudar o outro. Mas se eu não combater o orgulho em mim, como é que eu vou ajudar o Ronaldo a ele combater o orgulho nele? Então tem que começar comigo. Nós temos. Não é, Ronaldo? Nós temos de estarmos olhando o outro na empatia, o que a gente não faz. É justamente o que nós não fazemos. Quando eu digo nós, é no sentido que ainda estamos nessa luta. Claro que já estamos fazendo muito, há muitos precursores, mas ainda às vezes esbarrando nesses contextos de estar preocupado com a vida do outro. E em vez de ajudarmos com essa palavra que já vem de ao longo do tempo, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é a empatia. Bem, Marcos, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos os familiares. Tavares, nosso carinho, nosso abraço a você e sua família. Marcos também, e daremos continuidade na próxima semana. Se Deus quiser, porque hoje nós trabalhamos apenas a primeira parte do texto da nossa querida Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, que faz o capítulo 26 do livro Alerta. Então, estão todos convidados a conhecer essa obra também. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, a você que vai agora assistir o vídeo em outra ocasião, e que possamos estar todos juntos novamente, segunda-feira,
8h30 da noite, pelo Web Rádio Estação da Luz, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Um grande abraço a você, paz em seu coração, até semana que vem.